Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a série das Três Coroas Negras, da Kendare Blake, lançado pela editora Alt. Ela é uma série de fantasia jovem adulta que eu gostei muito de ter lido. É o tipo de fantasia que eu gosto de ler, que me chama a atenção. Então, se você gosta das minhas recomendações aqui no canal, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos livros também. E ela é uma série super rápida de ler, porque os livros são finos, apesar de serem 4 e um livro de contos. E outra vantagem também que eu tenho visto aí nos últimos dias é que os livros estão com um preço ótimo. Normalmente eles sempre entram em promoção. Então é uma ótima dica para vocês darem uma chance. Eu vou fazer o vídeo sem spoiler, então não se preocupem. Mas antes de eu falar sobre os livros, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho para não perder a notificação de novos vídeos, para você vir correndo assistir assim que o vídeo sair. Então, na série nós temos 4 livros. O primeiro é Três Coroas Negras, o segundo é Um Trono Negro, o terceiro é Dois Reinos Sombrios e o quarto e último livro é Cinco Destinos Sombrios. E nós temos também esse livro de contos que é Rainhas de Fennbirn. Então, gente, em Três Coroas Negras nós temos um reino chamado de Fennbirn, onde a cada geração a rainha dá à luz a trigêmeas e cada uma dessas novas rainhas possui um poder mágico especial. Aliás, gente, o reino inteiro, né, todo esse mundo construído aqui no livro é bem mágico, as pessoas possuem esses poderes mágicos. Nós temos os elementais, que possuem poderes em volta dos 4 elementos, então eles conseguem convocar fogo, tempestades. Tem também os envenenadores, que são capazes de manipular venenos mortais. Tem também os naturalistas, que têm o poder de controlar a natureza, eles conseguem fazer florescer coisas e também controlar animais ferozes. E, consequentemente, cada uma das 3 rainhas possui um tipo de poder. Então, nós temos a Mirabella, que é uma elemental. Apesar delas serem trigêmeas, ela é considerada a mais velha entre as 3, a que nasceu por primeiro, e ela é considerada também uma rainha muito forte. Ela adquiriu seus poderes muito cedo e ela também meio que é a favorita das sacerdotisas ali do reino. E daí nós temos a Catherine, que é uma envenenadora e é a mais nova das 3, e a Arsinoe, que é uma naturalista. E tanto a Catherine quanto a Arsinoe, aqui no começo do livro, nós acompanhamos que elas duas têm dificuldades a respeito ali dos seus poderes, muito diferente da Mirabella, que parece que já nasceu pronta para ser uma rainha. E por que elas terem esses poderes e serem fortes é tão importante aqui na história? É porque existe uma tradição de que quando as 3 rainhas chegarem aos 16 anos, elas vão ter que lutar entre si até a morte, porque só uma delas vai poder governar. Então, a vida delas, elas passaram separadas, cada uma em um lugar diferente, com uma família diferente, que possuem esses mesmos poderes, e elas passam praticamente a vida inteira treinando essas habilidades para esse grande dia. Então, gente, essa é uma série de fantasia bem mágica, ela explora bastante esse negócio dos poderes das 3 rainhas. Então, aqui nesse primeiro livro, nós conhecemos mais a fundo a personalidade de cada uma das 3, é mostrado aqui o ponto de vista de cada rainha e das pessoas que estão ali em volta delas também. O núcleo da Arsinoe é o que me chamou mais atenção assim desde o começo. Uma coisa muito interessante dos naturalistas é que eles possuem um laço muito importante com algum animal. Esses animais são chamados de familiar e eles meio que são guardiões dos naturalistas. Então é muito importante que a Arsinoe encontre o seu familiar para o dia da ascensão, né, o dia da luta com as suas irmãs. E a Arsinoe tem uma irmã adotiva que se criou ali junto com ela, que é a Julis, e ela é uma das naturalistas mais fortes que já teve ali em anos. E ela meio que é a responsável ali por treinar a Arsinoe. O familiar da Julis é uma puma, então é muito
muito legal e interessante de acompanhar isso. Ela é, assim, a minha personagem favorita, gente. Eu não tenho uma das 3 rainhas como favorita, e sim essa personagem secundária que muitas vezes rouba a cena durante a série. E isso é uma coisa que eu gosto muito em séries de fantasia, quando nós temos uma personagem secundária que tem grande importância também. Então, gente, é uma série com personagens femininas bem poderosas. E outra coisa interessante também é que é uma história sobre irmãs que têm um laço muito forte umas com as outras, mas que foram quebrados por conta dessa tradição que existe nesse lugar. Elas foram separadas por conta disso, e nós acompanhamos aqui como que elas vão lidar com isso, porque acontecem muitas coisas ao longo do caminho. Parece simples, né, a sinopse ali de que as 3 vão se enfrentar e uma vai vencer. Não, gente, acontece muita coisa, principalmente porque a Mirabella é a personagem mais sensível entre as 3 rainhas. Ela ama muito as suas irmãs e ela quer arrumar alguma forma de que essa tradição se quebre. Apesar dela ser a mais poderosa, apesar dela ser a favorita para ascender como rainha, ela é a que mais teme essa luta porque ela não quer ter que matar as suas irmãs. E a Catelyn, gente, é uma menina que viveu sobre muita pressão. Os envenenadores são personagens aqui nessa série que pressionam muito a personagem, porque, se eu não me engano, as rainhas envenenadoras sempre foram as que mais venceram, né, na ascensão. Então existe muito essa pressão sobre a Catelyn, ainda mais por ela não ter aprimorado muito bem as suas habilidades aqui enquanto nós acompanhamos no livro. E daí, gente, o final do primeiro livro, ele te dá um tapa na cara com uma baita revelação que é muito, muito boa e que parece que dá uma grande reviravolta na história e que você fica assim doido para ler o segundo livro. Então nós vamos acompanhar aí quais vão ser as consequências daquela grande revelação e o que realmente vai acontecer no dia da ascensão, gente. Essa é uma série cheia de reviravoltas. O caminho que ela acaba seguindo acaba entrando em outras camadas que nós temos aqui nesse mundo, principalmente envolvendo o passado das rainhas anteriores a elas. Uma coisa bem interessante desse universo é que Fennbirn é uma ilha. E essa ilha, gente, ela é protegida por uma névoa. E existe uma história por trás dessa névoa também que acaba sendo muito importante para a construção do universo. E todas essas lendas e histórias a respeito das rainhas antigas acaba se aprofundando cada vez mais na série. E nós vamos aqui pro terceiro livro. No final, gente, do segundo livro também tem uma baita reviravolta que você fica muito curioso para ler o próximo. Esse livro aqui, gente, ele é o meu livro favorito da série, porque a Jules, como eu falei para vocês, que é a minha personagem favorita, tem grande destaque aqui nesse terceiro livro, e as coisas envolvendo ela aqui acabam sendo muito interessantes e acrescentando muito mais para essa história, acrescentando muito mais no que está por vir ali no último livro. Eu queria muito poder falar alguma coisinha, mas eu acho que eu não devo falar nada, porque muitas coisas são reveladas aqui nesse terceiro livro que você realmente não sabia de nada ali quando você começa a série. Você vai entendendo ao longo dos livros, né, conforme você vai conhecendo a história desse lugar, a história de cada um dos personagens. É muito, muito legal. E daí, gente, depois desse terceiro livro, foi lançado o livro de contos. E nesse livro de contos, nós temos a história da Rainha Oráculo, que é uma rainha antiga, que foi considerada como louca. Antigamente, as rainhas também nasciam com o poder do oráculo, de poder prever o futuro. Mas depois do que aconteceu com essa rainha, todas as rainhas oráculos que nasciam eram afogadas, e a partir disso as rainhas oráculos foram extintas. Então aqui nós conhecemos a história dessa rainha, o que aconteceu com ela, que eles tiveram que fazer isso com todas as rainhas oráculos. E também nós temos o conto das jovens rainhas, ou seja, nós temos aqui a história de quando as nossas 3
três personagens nasceram, depois quando elas se separaram, depois como que cada uma delas foi criada quando crianças, né, em um lugar diferente. E depois também conta uma história mais à frente ali sobre Arsinoe também. Nós acompanhamos aqui o passado das rainhas, então apesar desses contos acontecerem antes do primeiro livro, é muito importante que você leia ele depois do terceiro livro, porque tem explicações aqui muito importantes a respeito das revelações que nós encontramos na série. Aqui são explicadas algumas coisas, então é muito interessante que você leia os contos depois, apesar deles se passarem no passado. E por fim, nós concluímos a série com Os 5 Destinos Sombrios, que foi a minha última leitura, e eu gostei muito, muito da conclusão. Eu gostei muito da escolha da conclusão da série, de como que ela foi finalizada, porém eu tive alguns sentimentos de que faltou algumas explicações no final. Eu acho que teve algumas coisas que eu queria que fossem mais detalhadas aqui nesse terceiro livro. Acho que faltou mais detalhes a respeito de algumas coisas bem importantes, então por isso que ele não foi o meu livro favorito da série, mas eu achei muito legal como tudo foi finalizado, então essa série acabou se tornando uma das minhas favoritas. Como eu falei pra vocês, além de nós termos uma fantasia bem mágica, nós temos também essa construção de personagem a respeito desse amor fraternal. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa fantasia também é que nós não temos um grande vilão assim de fora. O conflito aqui acontece a respeito entre essas três protagonistas. Isso é muito, muito legal aqui nessa fantasia, você acompanhar esse conflito das irmãs, o relacionamento entre elas, como que elas vão resolver essa situação. Será que o amor fraternal vai prevalecer? Será que o desejo de vencer e de ter grande poder vai ficar acima de tudo? É isso que nós acompanhamos na história dessas três rainhas. Então eu espero que vocês tenham se interessado em dar uma chance aos livros. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia os livros e concorda comigo, o que você achou do final da série, ou se você ficou então agora com vontade de ler. Se você for comprar os livros, aproveite para comprar com os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. Como eu falei para vocês, esses livros sempre estão entrando em promoção, então fiquem de olho, os preços deles são ótimos. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist de outras séries que eu já concluí. Eu estou fazendo essa série de vídeos de séries que eu estou concluindo, então se você se interessa nesses vídeos, assistam também os outros. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!